Como vocês puderam ver aí pelo título do vídeo, eu estou novamente entrando aqui em um ciclo, em um processo de recomeço, de mudança de vida, de rompimento de padrão de comportamento. E como eu trabalho com pessoas, que eu trabalho nessa área de comportamento, psicologia, desenvolvimento humano, para mim é um pouco difícil às vezes perceber que, cara, mesmo com tanto conhecimento, eu ainda me pego presa nesses ciclos, nesses padrões de repetição. Hoje, agosto de 2026, hoje exatamente dia 3 de agosto, segunda-feira, e eu me vejo novamente tendo que iniciar um processo de recomeço. E muitas vezes você fica pensando, cara, mas eu já fiz isso ano passado, por que eu estou novamente com as mesmas questões para trabalhar, já que eu decidi há um ano que eu ia mudar? Então, o que aconteceu nesse um ano? O que realmente mudou? O que não mudou? Então, eu quero trazer para vocês aqui um pouco esse contexto, esse panorama, essa revisão desse último ano e contar para vocês o que eu vou fazer a partir de agora para mudar essa situação. Então, no ano passado, quando eu gravei o vídeo, foi em setembro, eu coloquei para mim uma meta de 4 meses para mudar algumas questões na minha vida. Eu fiz um mapeamento para poder entender qual eram as áreas que precisavam de mais atenção e naquela época eu identifiquei que era área profissional, financeira, de saúde, né, de corpo, aparência e também a questão social de amigos, que eu tenho muito poucos amigos. Na verdade, eu tenho alguns amigos, mas eu não encontro os amigos, eu não encontro as pessoas. A ferramenta que eu usei na ocasião foi a ferramenta chamada Roda da Vida, e também foi a mesma ferramenta que eu usei agora, nesse momento da minha vida, para novamente estruturar esse recomeço. Na época, meu maior desafio realmente era o financeiro. Eu estava até aqui em cima de dívidas, eu estava muito enrolada no meu financeiro. Eu trabalho, para quem não sabe, eu moro aqui na Alemanha e eu trabalho como autônoma. Eu atendo individualmente pessoas para fazer mentoria, para fazer terapia sistêmica. Então eu trabalho com isso já desde ali do final de 2023. E quando foi no ano passado, o negócio começou a dar uma caída, né? Você sabe que eu uso as redes sociais, o Instagram principalmente, para promover, para criar conteúdo e promover os meus serviços. E quando você sabe que muda muito o algoritmo, e cada vez é uma época de tipo de conteúdo que você tem que gravar, que você tem que produzir, e quando você não acompanha essas mudanças, você acaba perdendo ali o ritmo de engajamento e tudo mais. E eu não era aquela pessoa de investir no tráfego para aparecer para mais pessoas. Então o ritmo de cliente, né, a frequência de novos clientes foram caindo, as consultas foram caindo. Na época eu tinha inclusive alguém que me ajudava, uma assistente virtual, uma pessoa que fazia o agendamento, toda essa parte mais de bastidores ela fazia para mim, eu ficava só na parte de criar conteúdo, atendimento. E durante um bom período meu negócio funcionou muito bem, deu muito certo mesmo. Mas depois eu fui percebendo que ele começou a dar uma caída ali. E um erro que eu tive foi, eu não separei desde o início a conta minha privada, de pessoa física, e da pessoa jurídica. Então eu tive ali uma confusão na hora de fazer as minhas finanças. E quando foi setembro do ano passado, eu estava muito enrolada. Eu estava devendo muito cartão de crédito, eu estava com algumas contas atrasadas e, eu me vi ali numa sinuca de bico, né? O que eu poderia fazer para poder organizar essa parte financeira? E como eu já estava vendo ali que a questão dos clientes tinha diminuído, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa na minha parte profissional, preciso fazer um curso, um novo curso, preciso aprender algo novo. Era essa questão que eu tinha na época, setembro do ano passado, que eu estava desesperada, estava sem conseguir dormir. Eu lembro que quando eu gravei aquele vídeo, eu acordei, era muito cedo, eu falei, eu vou pegar o telefone, vou começar a registrar isso aqui para mim mesmo, para me motivar, e eu preciso sair dessa situação. Pois bem, eu tomei algumas atitudes, saí da situação que eu precisava sair. Eu dispensei assistente porque eu vi que não fazia mais sentido. Eu estava com poucos clientes, eu conseguia dar conta de toda essa questão.
Eu criei uma conta em um banco extra, um banco online, somente para a parte profissional, então eu recebia o pagamento tudo lá. Dentro desse banco eu criei subcontas, dessa nova conta, eu criei subcontas, onde eu separava diretamente o dinheiro do imposto, quando recebia, quando caía um valor na conta de algum serviço, eu já separava automaticamente o dinheiro do imposto, o dinheiro do caixa da empresa e o dinheiro do meu Prolabore. Eu dividia sempre em porcentagens e ali então eu comecei a ter uma organização novamente financeira. Cancelei um monte de aplicativos que eu não usava, cancelei a academia, comecei a treinar somente em casa. O que eu fiz mais? Meu telefone estava com várias contas atrasadas, porque debitava automaticamente, não tinha dinheiro na conta, e aí eu fiquei vários meses atrasados com aquilo ali, acabei perdendo o meu número, então aí eu saí de conta, né, de telefone de conta e passei para telefone, tive que comprar um novo chip, um novo número e eu passei para telefone pré-pago, então eu conseguia controlar ali mais por mês o quanto que eu gastava com o telefone. Então eu fiz uma série de mudanças que foram reestruturando a minha vida financeira, mas não foi suficiente para eu aumentar os meus lucros e tudo mais. Essa parte profissional ainda estava emperrada. Quando foi em dezembro ali, estava com um faturamento muito baixo, estava cobrindo somente os custos. E eu, como autônoma, eu tenho que pagar o meu plano de saúde particular, né? Então, você não depende de ninguém. Aqui na Alemanha é obrigatório ter um plano de saúde. E era o que mais tirava meu sono, porque aqui você não tem como você ficar sem um plano de saúde. Não tem. Você não é atendido em lugar nenhum se você não tem um plano de saúde. Todo mundo tem que ter um plano de saúde, né? Um seguro saúde que eles falam aqui. E aí era o que eu tinha que fazer aquele dinheiro pelo menos do mês para poder pagar o plano de saúde. Então eu consegui até dezembro isso. Eu cometi um erro, né, que eu não reinvesti. Eu não reinvesti em tráfego. E quando eu reinvestia, quando eu botava algum post para impulsionar, não dava bom, não traía novos clientes. Então eu comecei a criar novos produtos para poder vender para os mesmos clientes, aqueles que eu já tinha na minha base de cliente. Foi isso que foi mantendo o meu negócio. Mas chegou em janeiro, ali realmente eu vi que o negócio estava muito difícil e eu arrumei um trabalho extra, né? Que aqui tem a possibilidade de você fazer um mini job, que eles falam, que você ganha até 600 euros por mês. Esse dinheiro não é cobrado imposto, você não precisa declarar esse dinheiro, né? Então você não paga imposto sobre ele. Então eu procurei um trabalho, vou conversar para vocês que demorou eu encontrar alguma coisa, mas quando foi ali em março eu encontrei um trabalho. É um trabalho realmente desse de subemprego, mas para mim eu não tenho questão com isso, sabe? Trabalho é trabalho e era o que eu precisava pelo menos ter um dinheiro todos os meses onde eu conseguisse pagar esse plano de saúde. E foi isso que eu fiz. E ainda investindo, criando conteúdo e criando novos produtos e fazendo e acontecendo. Só que quando você quando você faz e não tem resultado, você fica muito desanimado. E tipo, eu preciso fazer alguma coisa para poder mudar isso. E todas as estratégias que eu criava para poder mudar essa situação não estavam dando resultado para mim. Comecei a procrastinar muito, eu entrava, em vez de criar conteúdo, eu estava consumindo conteúdo. Então eu entrei realmente em um ciclo de uma rotina de totalmente improdutiva e de destruição, a verdade é essa. Comendo muita besteira, comendo fora de hora, botava o telefone para assistir vídeos e comia enquanto estava assistindo o vídeo. Parei de fazer a minha marmita, parei de treinar. Então eu estava sentindo meu corpo assim pesado realmente. Cliente, não apareceram novos clientes. O plano de saúde começou a me dar dor de cabeça, porque eu comecei a atrasar, não consegui mais pagar de todos os meses certinho. Começou a ficar sempre, eu pagava um, ficava uma atrasada. Depois comecei a pagar uma e ficava duas atrasadas. Eu já tinha tido a experiência no ano passado, que eu não poderia ficar mais de 3 meses com mais de 3 faturas atrasadas, porque senão o meu plano de saúde era cancelado, seria cancelado, né? Eles bloqueiam o seu cartão e você não consegue levar o seu cartão para passar em médico nenhum, a não ser emergência no hospital, mas depois você tem que pagar a conta do hospital, enfim. E aí eu tava desse jeito. Aí o que acontece? Eu falei, eu nunca vou deixar chegar a 3 faturas. Eu vou pagar uma fatura, mesmo que fique duas, eu já sabia que com duas eles
bloqueava. Então eu tava desse jeito. Quando chegou no mês passado, no mês de junho, as minhas contas estavam toda redondinha, tudo certinha. Eu tinha inclusive dinheiro sobrando na minha conta. Eu não consigo nem entender, mas eu tinha dinheiro sobrando na minha conta. Tava com plano de trazer a minha mãe pra cá, porque foi uma das metas que eu coloquei no começo do ano. Trazer a minha mãe pra passar uns meses, passar um período aqui na Alemanha comigo, com a minha família, com meus filhos. E eu tava justamente já com tudo muito alinhado, muito certinho pra isso, mas na minha cabeça pensando, todo mês eu preciso pagar uma fatura, mas eu tava sempre com duas atrasadas, né? Pensa nisso aí, lembra nisso. Em junho eu tava, inclusive, com dinheiro sobrando, tinha trabalhado bastante em junho e tinha em julho ali, com sobra de junho, que mais que eu recebi, em julho, a minha conta, meu saldo tava ótimo, tava maravilhoso. Saí de férias com a minha família e aí o que aconteceu? Eu não me atentei em pagar a conta do, do, do plano de saúde. Eu tava na minha cabeça, eu preciso pagar essa conta antes de viajar, preciso pagar essa conta antes de viajar, porque vence no dia 15. Preciso pagar pelo menos uma fatura antes de viajar. E tinha o dinheiro para pagar, tinha o dinheiro para pagar na conta. E eu fui viajar. Claro, chegou lá, a gente fez uma viagem maravilhosa, foi um lugar que era um dos meus sonhos conhecer. Então, alguns lugares que eu queria conhecer, algumas coisas que eu queria fazer, que era um pouquinho mais cara. Meu marido é um pouco pão duro, mão de vaca para essas coisas. Eu paguei, eu banquei, porque o dinheiro estava lá na conta, né? Eu tinha trabalhado para isso, tinha me organizado para isso, mas esqueci de pagar o plano de saúde. E aí, gente, eu quero fazer um adendo para vocês. Somente quatro maneiras que faz a pessoa mudar: medo da morte, medo de doença, o despertar da consciência, que esse seria o caminho mais correto. E sabe quando? Quando você passa vergonha. Quando a gente passa uma vergonha muito grande, a gente fica com raiva, né? A maioria das pessoas fica com raiva, às vezes fica se sentindo culpada, vai para aquele lugar deprimente, se culpa, tal. Mas a vergonha, muitas vezes, quando ela impulsiona a raiva em você, ela faz você mudar. E o meu caso, nesse momento, o ano passado, foi consciência. Eu despertei a minha consciência e falei, eu preciso fazer alguma coisa para isso aqui. Mas dessa vez foi vergonha. Então eu passei uma vergonha muito grande, né? Viajei e tinha uma consulta marcada para no dia que eu voltasse, logo 2 dias depois da minha volta da minha viagem de férias, eu tinha uma consulta com o ginecologista. E uma consulta que estava aí já há muito tempo marcada. Aí quando eu cheguei eu falei, cara, eu preciso pagar esse Krankenkasse, né? Esse seguro de saúde, porque quando chegar lá eu vou estar com a minha conta, eu vou estar com o meu cartão bloqueado, porque eu já estava com 3 contas atrasadas, 3. Eu falei, meu cartão vai bloquear. Então, quando eu cheguei, eu paguei 2 meses. Eu paguei um dinheiro aí, um valor, né? Paguei 2 meses de uma vez e falei, vai ficar só um. E eu vou lá, e só com um atrasado eles atendem. Quando eu cheguei na hora, eu fiquei lá, e só que lá na consulta eles não falam pra você, na recepção eles não falam pra você, né, o que é. E aí a menina falou assim, tem problema no seu cartão, tá aqui bloqueado, tá vencido, eu falo que tá vencido, né. Liga pra lá pra você ver o que tá acontecendo, que não sei mais o que. E aí eu liguei, falei, eu já sabia o que era, né, eu liguei, expliquei, falei, mas eu paguei, fiz o pagamento tem 2 dias, que não sei mais o que. Aí a moça falou assim, ainda não computou aqui então. Mas então você remarca novamente a consulta, avisa eles que a gente vai liberar se computar. E aí, gente, eu fui lá, falei com a menina, expliquei, olha, é uma questão de pagamento, tal, mas já tá tudo certo, já vai liberar até 2 dias, então já vai estar liberado, você pode remarcar para minha consulta. Ela remarcou a consulta. Aí quando eu cheguei lá, tava de novo bloqueado, eles não liberaram meu cartão. E aí eu fiquei com muita vergonha, porque eles viram, né? Ela perguntou assim ainda um dia antes, você mudou de trabalho? Porque às vezes quando você muda de empresa, não dá tempo de uma empresa ainda computar, né? Pegar, fazer os pagamentos e às vezes fiquem atrás. Eu falei, não, eu sou autônoma, eu pago tal, um pouco com o nariz em pé, um pouco de ego ali.
E aí quando foi no segundo dia, de novo meu cartão não passou. E aí ela viu, né, porque deve ter aparecido, ela já sabia desde o início, que estava sem pagamento. Eu liguei novamente, falei assim, eu fiz o pagamento, vocês falaram que ia liberar. Aí a mulher pegou e falou assim, ainda tem um valor aqui em aberto que você precisa pagar. Aí eu entendi na hora, eles queriam que eu quitasse tudo que estava devendo para poder liberar meu cartão. Que não era mais aquele esquema, né, que eu tinha entendido que daria certo, que funcionava. E aí eu fiz o pagamento novamente, daquele valor que a moça falou que tinha. E eu falei assim, eu não vou marcar a consulta agora de novo, eu vou esperar liberar tudo para poder eu remarcar, para não passar essa vergonha de novo, porque eu fiquei muito envergonhada mesmo. E naquele momento eu falei assim, gente, eu tô presa em um ciclo. Então no momento em que eu me recuperei, veio alguma coisa e tirou praticamente todo o dinheiro que eu tinha ali guardado, né? Todo o dinheiro que eu tinha recuperado, todo aquele saldo que eu tinha recuperado positivo, ele foi embora de uma vez. E isso é algo que eu trabalho muito com clientes, sabe? Que, que até consegue fazer dinheiro, mas o dinheiro ele vai embora que a pessoa não consegue ver. Aparecem coisas do nada que levam o dinheiro embora da pessoa. E eu me vi presa nessa situação, porque o ano passado foi a mesma coisa. Você pode estar olhando aí o vídeo do outro lado e pensando, mas Suema, também foi falta de organização. Se você tivesse organizado direito, tivesse pago essa conta, não teria acontecido isso. Mas por que então, mesmo sabendo, eu não fiz? Qual é a motivação que está inconsciente? Por que que eu tenho que acabar com o dinheiro todo? Por que que o dinheiro não pode ficar na minha mão? Por que que eu não posso trabalhar esse dinheiro, ficar com esse dinheiro, ter esse dinheiro? E não é uma coisa que, tipo assim, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu faço investimento, então mesmo com todos esses perrengues, todo mês saiu o investimento, o dinheiro automático para esse investimento. Então eu não tô assim, sem nada. Mas a questão é, por que que o dinheiro se desfaz, né? Porque se eu não tomar consciência disso que está acontecendo aqui agora, pode ser que a minha reserva da paz vá embora, pode ser que o meu investimento vá embora. Então, entender essas motivações internas que fazem com que eu queira me desfazer do dinheiro, que o dinheiro vá embora, é importantíssimo. E eu passei essa última semana mal, muito mal mesmo, sabe? E pensando muito e refletindo muito, entendendo muito. Eu venho de uma realidade muito pobre, né? Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. Eu nasci lá no interior do Maranhão, então eu sou a primeira da minha família que tem um curso universitário, a primeira que fala um outro idioma, a primeira que se mudou, a primeira que conquista, que faz tantas coisas. Eu sou a primeira, eu sou pioneira, eu entendo isso. Mas também eu sei que isso tem um peso muito grande, né? E quando eu comecei a trabalhar com a internet, empreender, e eu me posicionei com esse lugar de mentora, de terapeuta, de líder, de liderança, é mais uma vez você liderar, você carregar, você trazer, você ser aquela pessoa que está na frente. E, e você tem que ser, sabe o que? O exemplo. E o peso de ser exemplo, né? E o peso de carregar essa obrigação. Então eu me senti, essa semana eu senti que é um peso que eu carrego muito grande de uma obrigação de dar certo, de fazer as coisas funcionarem a qualquer custo, a qualquer pulso. E ao mesmo tempo, talvez uma lealdade uma lealdade talvez ainda ao meu sistema, ao sistema de escassez, sistema de pobreza. E olhar para tudo isso e fazer essa ressignificação de tudo isso foi crucial, sabe, para poder eu iniciar novamente esse recomeço, de estruturar a minha vida. Novamente de recomeçar, eu vou recomeçar de novo, eu vou estruturar de novo. E aí dessa vez eu tenho aqui um plano, né? Eu quero compartilhar com vocês. O telefone tá aqui. Eu vou compartilhar com vocês o que
eu anotei aqui no notícias, mas também eu tenho tudo anotado aqui na minha caderneta, porque eu sou do papel, do bullet journal. Eu gosto muito de fazer planejamento e tudo mais. Mas eu vou falar aqui para vocês e depois eu posso até compartilhar, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês esse plano de ação, né? Por onde você começar, por onde você tem que ir. Mas eu acho que trazer esse contexto para vocês aqui foi muito importante. Quero dizer, não é que eu não fiz nada do ano passado para esse ano de mudança. Eu sim consegui reestruturar muita coisa, sim consegui fazer muita coisa, mas nesse momento eu não tô com aquele monte de dívida sem conseguir dormir, mas eu passei por uma situação novamente que me colocou nesse lugar de o meu dinheiro foi embora, né? Pode ser que é uma falta de controle. Eu criei novamente a situação onde eu me encontro agora com o dinheiro que eu tinha tudo ali. Não me arrependo do que eu gastei, do que eu vivi do que eu vivi nas minhas férias, mas eu agora estou com a minha conta no vermelho, estou sem fazer minha consulta e graças a Deus meu trabalho, esse mini job, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer coisas para sair desse ciclo. Vocês conseguem entender que é um ciclo de repetição? Eu já tomei a consciência do que internamente, inconscientemente estava me movendo para isso, e já tomei decisões, eu vou tomar decisões para eliminar, para sair disso, a partir do momento que agora que eu consegui enxergar, consegui ver. Então a gente só consegue mudar o que a gente vê. Então eu vi não só a parte externa, porque sempre tem dois aspectos, um aspecto interno e um aspecto externo. O aspecto externo é, Suelma, você não fez o controle financeiro, você sabia que tinha que pagar e você não pagou mesmo tendo dinheiro. Essa aí é o aspecto externo, é o cognitivo, é o lógico. Mas por que eu não fiz isso? Aí a motivação é interna, é o aspecto interno, é inconsciente. E aí, dentro das minhas reflexões, passando por uma sessão de terapia, né? Eu tenho algumas terapeutas queridas, amigas minhas, passei por uma sessão agora essa semana para poder entender. E ainda assim, um resquício de lealdade sistêmica, de lealdade ao meu sistema. E eu precisei entender isso hoje. Eu precisei olhar para isso hoje. Esse processo de autossabotação. Já se inscreve no canal para você acompanhar essa reestruturação de vida, porque eu vou compartilhar tudo com vocês a partir de hoje. Eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo, ainda nem foi pro ar, mas eu sinto um alívio tão grande. Ai, sinto uma leveza tão grande, sinto uma sensação tão grande de paz e de que tô no caminho certo, que agora vai dar certo, que era isso que eu precisava fazer mesmo. Era isso que eu precisava fazer. Muito obrigada por você ter assistido os vídeos até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.